Essas duas sou eu, em momentos de extrema felicidade. E eu vou te contar agora como foi que essa transição aconteceu. Eu sempre almejei o sucesso e, de alguma forma, eu sempre soube que eu lutaria por ele. Mas lutar como? E que sucesso? Conceituar essa palavra não é assim tão simples quanto parece. E eu suspeito que haja mesmo conceitos diferentes em momentos distintos da nossa vida. Na minha adolescência, o auge do meu sucesso foi ajudar minha mãe a pagar a faculdade dela. Nós não tínhamos a menor condição, mas eu mandava muito bem na cozinha e foi aí que nós tivemos a ideia. Então eu fazia caldo, salgado, sanduíches, minha mãe vendia no intervalo das aulas e foi assim que nós pagamos por todo o curso. Em seguida, o sucesso que eu queria era fazer a minha faculdade de Direito. Também era impossível para minha realidade, já que nem o dinheiro para condução nós tínhamos. Eu morava numa cidade a 20 quilômetros aqui de Valadares, e o gasto com transporte, somado à mensalidade do curso, era totalmente impossível para a nossa realidade. Enquanto a gente pensava em como resolver isso, eu fiz o vestibular e depois a gente daria um jeito, né? As aulas iniciaram e eu comecei a estudar sem ter a menor ideia de como seria. Eu vou resumir essa parte, tá? Eu faltei alguns dias porque não tinha condição de pagar passagem a semana toda, fiz algumas faxinas, cuidei de crianças e, com a ajuda da minha mãe e os irmãos, finalizei esse primeiro período. E eu vou chegar agora com você numa parte boa, quando eu comemoro mais um sucesso. Era a última semana do meu primeiro período e foi aí que eu consegui um bom emprego. A partir daí eu já poderia pagar as minhas mensalidades no dia certinho. E o melhor, me sobravam R$ 50. Tem noção? Naquela época, era um sucesso muito grande. A partir daí eu comemorei vários sucessos. Algumas promoções no trabalho, algumas conquistas pessoais envolvendo bens, experiências e até a tão sonhada OAB, que veio no mês seguinte à minha formatura. A OAB, que delícia! Era um sucesso mesmo muito buscado e faria valer a pena toda a luta. Mas foi nesse momento que eu experimentei uma outra luta. Dessa vez, uma das grandes que merece um destaque. Muita coisa boa acontecia na minha vida, mas eu estava em profundo estresse. Conheci de perto a síndrome do pânico e lidei com crises intensas que me impediam de fazer as coisas mais básicas do meu dia a dia. Após várias idas a médicos e hospitais, eu recebi alguns diagnósticos e uma recomendação unânime entre todos eles. Eu precisava praticar um exercício físico, de preferência uma luta, porque me ajudaria com a minha saúde mental. E eu sempre uso essa fala bem clichê e digo que foi amor ao primeiro soco. E foi exatamente assim que eu conheci o Muay Thai. A partir daí a minha vida mudou completamente, a luta me fez renascer. Eu reduzi o ritmo do trabalho e comecei a agendar os meus compromissos em função dos treinos, que a partir desse momento era a minha prioridade. Comemorei alguns sucessos a partir daí e o Muay Thai continuou fazendo ali o seu papel de me ajudar com a minha saúde mental. Tudo certo. Até que, 5 anos depois, eu decido fazer uma outra luta. E dessa vez eu tô falando de uma luta no ringue, com sangue, suor, adversário, porrada, tudo isso, dessas que a gente vê na TV, essas que eu encarei. E, gente, pensa numa luta feia. Eu apanhei muito, apanhei muito. Eu perdi essa luta, obviamente, mas de alguma forma eu estava tão feliz que eu não consegui me concentrar naquele combate. Os rounds se passavam e enquanto eu apanhava muito, eu decidi: é isso que eu quero para minha vida.
Eu estava com 31 anos e começar a lutar nessa idade era bem improvável. Mas eu havia decidido, né? E essa sou eu. No ano seguinte, eu decido ir sozinha para a Tailândia. Tailândia é a terra de origem do Muay Thai. É onde as pessoas vão para se aperfeiçoar nesse esporte. E lá estava eu. Dessa vez eu fiz 2 lutas. E vocês lembram que a primeira foi um catástrofe, né? Dessa vez não. Eu venci as 2 por nocaute, então poderia comemorar mais um sucesso aqui. Mas eu tinha conta para pagar, boleto vencendo, todas essas coisas e voltei para minha vida. E é agora que essa história vai ficar boa. Era uma madrugada qualquer. Meu marido e eu conversávamos sobre a vida, nada demais. Sobre alguns planos, os negócios. E eu perguntei a ele, tá feliz com o que a gente tem feito, com a forma como as coisas estão desenrolando, tá legal para você? Ele prontamente me respondeu que sim. E me devolveu essa pergunta. E você? Feliz também? Para minha total surpresa, e para dele também, obviamente, eu fui incapaz de responder. Eu fui tomada por um choro tão forte, minhas mãos suavam frio, eu soluçava. Eu tive um outro ataque de pânico daquele que eu já havia experimentado muitas vezes lá atrás. E apenas alguns minutos depois, eu consegui responder. Gente, eu não estava feliz. Quando eu estava no trabalho, eu pensava nos treinos e queria me dedicar, já que eu tinha vontade de lutar mais vezes. Quando eu chegava para treinar, ou estava muito cansada, ou pensava no trabalho, porque eu também me importava. Sabe, o mais surreal é que até aquele momento, até o momento exato dessa pergunta, eu não havia me dado conta de nenhum desses sentimentos. Eu fui levando a minha vida assim no automático e não parei para reavaliar o meu conceito de sucesso. E ao que parece, ele havia mudado completamente. Enquanto eu ainda chorava muito, eu me perguntava, eu vou sentir o meu coração vibrar forte outra vez? Aquela alegria que eu senti lá no ringue, eu vou sentir em algum outro momento da minha vida? Quando os anos se passarem e eu estiver bem velha, qual história eu vou contar sobre a minha vida? Essa história não poderia ser um meme, sabe? Trabalhou, pagou boletos, morreu, não. Não era essa a história que eu queria para mim. Mas qual história eu queria então? E foi aí que o meu marido, muito sabiamente, me disse assim: você voltou tão feliz da Tailândia? Por que que não sai do trabalho, volta para lá, faz umas lutas e depois decide com calma o que que você vai fazer? E eu sei que você está aí se perguntando, que marido louco! Quem é que faz uma sugestão dessas, né? Eu também tive algumas dúvidas nessa noite, diferente dessas que você tem agora. Eu queria saber qual que era a melhor data para eu ir, quanto estava a passagem e em qual academia eu deveria ficar. E foi ali mesmo, nessa madrugada, que nós decidimos. Eu até continuaria pagando os boletos. Mas eu, definitivamente, eu não faria mais só isso da minha vida. E eu confesso que agora, falando para vocês em voz alta, isso me parece uma loucura sem tamanho. E eu preciso deixar claro que não é uma recomendação, tá? Não troque a sua vida totalmente num papo qualquer de madrugada, ainda que seja com seu marido. Mas lá naquele momento me pareceu uma boa ideia. E ali mesmo nós decidimos. Exatos 35 dias depois, eu voava mais uma vez sozinha para a Tailândia. E dessa vez, apesar de já ser a minha terceira temporada por lá, eu tive alguns desafios extras, né? Agora eu era uma pessoa de 33 anos, mulher, sozinha, desempregada, do outro lado do mundo,
na expectativa de viver com lutas profissionais de Muay Thai. Seria esse o meu novo conceito de sucesso? A essa altura eu já não fazia a menor ideia, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu ao menos teria uma história para contar. E eu posso computar mais em sucesso, já que eu estou aqui no palco do TEDx, compartilhando tudo isso com vocês. Nessa temporada em que eu estive na Tailândia, eu fiz 9 lutas, incluindo uma contra a Plame. Plame é uma atleta sensacional, que já era minha ídola. Eu estava sempre presente nas lutas e eu enfrentei ela. Essa luta eu perdi, na verdade. Mas se tem uma coisa que a Tailândia me ensinou, é que não é o resultado da luta, se vitória ou derrota, que importa. É o que se aprende a cada luta. E mais do que isso, é como se reage após cada golpe recebido, que determina se você é ou se você não é um vencedor. E assim, aos poucos, trazendo para minha vida tudo que o Muay Thai me ensinava nos rings, eu signifiquei uma vez mais o sucesso que eu queria ter e segui feliz lá por alguns meses. Tempos depois, a saudade apertou e eu decidi voltar ao Brasil. Eu ainda não fazia a menor ideia de o que eu faria da minha vida aqui. Enquanto eu pensava no que fazer, ofereci aulas personalizadas de Muay Thai. O Muay Thai realmente havia mudado a minha vida e eu tinha certeza que compartilhar essa experiência com outras pessoas poderia ser sensacional. E assim foi. Cada aluno que chegou até mim se viu transformado, viveu também um pouco dessa experiência que eu tive. Melhora no sono, alívio no estresse, melhora nos resultados dos exames médicos. Esses eram apenas alguns dos feedbacks que eu recebia dos meus alunos constantemente. Que alegria! Eu até poderia comemorar mais um sucesso aqui, mas eu comemorei logo em seguida. Em apenas 30 dias, a minha agenda já estava lotada. Uau! Era possível ser muito feliz e ter sucesso trabalhando apenas com o que eu amava. Que demais! Hoje eu tenho uma equipe própria, uma sede, outros professores e uma estrutura de Muay Thai que é a melhor da cidade e de toda a região. Com isso eu consigo compartilhar essa experiência com muitas pessoas e viver de pertinho o sucesso de muitas delas. Se eu olhar por toda a minha vida, eu sempre lutei, isso é verdade. Eu perdi algumas, venci várias e aprendi luta após luta a construir o sucesso que eu quiser. Não importa quantos significados eu dei a essa palavra. Aliás, tem um conceito que nunca mudou, que é o de ser feliz no processo. É o de aproveitar, de curtir o caminho, de curtir o aprendizado. A cada novo aprendizado, a cada novo golpe, já é possível comemorar. Não precisa guardar o final da luta e nem tampouco o resultado. E todas as vezes que eu me lembrar disso, todas as vezes que eu me lembrar de ser feliz no processo, eu vou poder dizer, estou pronta, bora para mais uma.